Olá, pessoal. Hoje nós vamos entrar em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4 está escrito: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando a gente lê essa palavra, está escrito sobre Satanás tentar Jesus Cristo, mas Jesus Cristo vencer a Satanás. Então, Satanás deixa Adão, ele enganou as pessoas e colocou todas as pessoas em suas mãos. E também fez cair Jesus Cristo, ele queria fazer Jesus Cristo cair em sua mão, o tentando. E por 40 dias, Jesus Cristo, ele jejuou e depois ele recebeu a tentação de Satanás. No começo, o diabo falou o quê? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, se Jesus é filho de Deus, não é se ele é, ele exatamente é. Então ele não precisava provar que era filho de Deus, transformando a pedra em pão. Satanás, ele com um método muito sagaz queria enganar Jesus. Sim, eu sou filho de Deus. Você acha que eu não vou conseguir transformar a pedra em pão? Eu posso transformar. Olha aqui, viu? Eu transformei a pedra em pão. O quê? Mesmo assim eu não sou filho de Deus? Ele podia falar sim. Mas o importante é que Jesus Cristo não caiu na cilada de Satanás. Então, em Gênesis capítulo 3, o homem estava caindo na cilada de Satanás. A serpente falou para a mulher: foi assim que Deus disse, não comerá de todas as árvores do jardim? Porque no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e será conhecedores do bem e do mal como Deus. É certo que não morrereis. Mas a Eva falou o quê? Serpente, você está falando uma coisa diferente de Deus. Deus não falou assim. Você está falando uma coisa diferente da palavra de Deus. Você é diferente de Deus. Se eu seguir a sua palavra, eu não posso seguir a palavra de Deus. Se eu aceitar a sua palavra, eu não vou aceitar a sua palavra, eu vou aceitar a palavra de Deus. Então a Eva devia ter falado assim. Mas Adão e Eva foram enganados por Satanás e aceitaram a palavra de Satanás, e diante da palavra de Deus e Satanás, eles decidiram. E a gente pode ver que assim eles foram caindo na cilada de Satanás. Então, hoje em dia, as pessoas têm os problemas e os problemas vieram todos de Satanás. Quando Satanás coloca um pensamento na gente, esse pensamento trabalha para que a gente se afaste de Deus. A gente pode saber que esse pensamento está fazendo com que a gente siga um caminho diferente do de Deus. E se a gente aceitar essa condução de Satanás, a gente somente vai poder ficar contra a palavra de Deus.
Então, Satanás queria que Jesus Cristo, assim como o ser humano, caísse na cilada de Satanás e ficasse sob o domínio de Satanás. Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então, parece uma palavra muito simples. Mas dentro disso tinha o plano de Satanás. E dentro disso tinha a vontade do que Satanás queria fazer. Se fôssemos nós, facilmente cairíamos, seríamos enganados, somente poderíamos cair na cilada de Satanás. Mas Jesus Cristo não fez isso. O ser humano tem que ser humilde. Mas tem vezes que o coração do ser humano não consegue ser humilde e fica arrogante. Quando o coração do ser humano fica arrogante, sabe o que acontece? Ah, eu sou inteligente. Ah, eu trabalhei bem. Ah, essa vez eu tirei primeiro lugar. Esses tipos de corações comem toda a humildade do nosso coração. Então, se ela se torna uma pessoa correta, ela somente pode se tornar uma pessoa que vive seguindo o seu pensamento. Se ela viver continuamente seguindo o seu pensamento, ela não vai depender de Deus, ela vai receber condução de Satanás, e ela vai se afastando de Deus, e assim ela vai se afastando de Deus. Mas porque as pessoas têm esses olhos que a gente tem e não conseguem enxergar adiante. Elas não sabem exatamente que se elas continuarem vivendo assim vão fracassar. Eu ensinei muitos presidiários dentro da prisão. Então, qual é a característica principal dos presidiários? Ah, eu acho que não vai ter problema se eu fizer isso. Ah, se eu fizer isso eu não vou ser pego. Ah, não vai ter problema. Todas as pessoas que têm esse tipo de pensamento estão na prisão. Ah, se eu cometer esse tipo de pecado eu posso ser pego. Aí eu vou ter que me separar da minha família. Eu tenho que ir para a prisão. Então as pessoas que têm isso, elas ficam com medo e elas saem do pecado, né? Então as pessoas, elas temem o que elas vão fazer e aí elas partem do pecado. Então é assim que a vida é conduzida. Porque a gente não consegue enxergar adiante, a gente não consegue decidir, certo? Então Satanás nos engana. Ah, até aqui não tem problema. Ah, pode fazer assim que não vai ter problema. Se por acaso eu sou Jesus, vamos supor que eu sou tentado por Satanás. Se você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Então quer dizer que eu não sou filho de Deus? Você acha que eu não vou conseguir transformar a pedra em pão? Olha aqui, eu transformei. Eu acho que eu teria agido dessa forma. Não é porque Jesus não conseguia transformar a pedra em pão que ele não fez. Porque Jesus Cristo conhecia bem o diabo. Porque Jesus Cristo não estava conectado com o pensamento de Satanás, mas sim com a palavra de Deus, com o coração de Deus. Então ele não reagia a Satanás. Escutando a voz de Deus, ele reagia à voz de Deus. Sabe qual a diferença entre as pessoas de Deus e as pessoas de Satanás? As pessoas de Satanás são aquelas que seguem a condução do pensamento que Satanás coloca dentro dela. Elas leem a Bíblia. Embora elas leiam a Bíblia, porque o pensamento dela age mais fortemente dentro dela. No final, essa pessoa é arrastada por Satanás e no final ela só pode se transformar numa pessoa que fica contra Deus. Então, as pessoas de Deus, elas recebem condução de Deus. Então, por onde ela tem que passar?
Então, através de Adão e Eva, nós nos tornamos escravos de Satanás. Olha, o filho de Adão, o Caim, ele matou uma pessoa. Então, se eu viver seguindo o meu pensamento, isso é muito mal. Desde Adão, Satanás começou a trabalhar dentro do coração do homem e começou a levar a gente para o coração, para viver de uma forma má, corrupta. Mas a maioria das pessoas não sabem disso. Quando a gente vê cuidadosamente a vida delas, elas sabem, eu fiz isso errado. Eu pensei que ia dar certo, mas no final deu errado. E assim, seguindo 1, 2 vezes, o que pode perceber? Eu segui o que surgia dentro de mim. Eu pensava que isso era bom, mas no final eu acabei vendo que isso é mal e eu somente posso receber maldição. E um dia eu descobri isso. Eu vou receber maldição. Eu vou receber destruição. Então eu não posso seguir isso. Desde então eu comecei a lutar contra o meu desejo, a minha cobiça. Eu tento lutar, mas eu não consigo. E o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 7. Desventurado homem que sou, quem me salvará do corpo dessa morte? Se eu continuar seguindo esse meu pensamento, é destruição. Eu não posso seguir o meu pensamento por melhor que ele pareça. E pouco a pouco meu coração começou a perceber isso. Mas as pessoas que não sabem disso profundamente, elas continuam a seguir o seu pensamento. Eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou... Então por isso elas continuam a seguir o pensamento de Satanás. Mas se eu descobrir exatamente que se eu seguir o meu pensamento é morte e destruição, desde então começa a surgir o verdadeiro arrependimento dentro de mim. Se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. Eu não devo seguir o meu pensamento. Então assim eu decido o meu coração. Então eu troco o meu pensamento pela palavra de Deus. Então, quando eu comecei o livro de Mateus, eu falei para vocês sobre a prostituta Raabe. A prostituta Raabe sabia exatamente. Se eu viver junto com as pessoas de Jericó e ficar dentro de Jericó, eu vou receber maldição no final. Eu tenho que sair de Jericó. Eu tenho que sair de Jericó e tenho que pertencer a Deus. Eu somente posso receber maldição se eu continuar aqui. Então, a prostituta Raabe sabia exatamente disso e ela separou exatamente dentro do seu coração. Então, ela sabia exatamente que ia vir a destruição no coração dela. Ela sabia... Todas as pessoas também daquela cidade sabiam que eles iam receber maldição, mas eles simplesmente vão receber maldição e acabou por aí. Mas a prostituta Raabe não foi assim. Eu tenho que pertencer ao povo de Israel. Se eu continuar nesse povo, eu só vou ser destruída e amaldiçoada. Eu somente vou poder morrer. A prostituta Raabe, ela decidiu sair de Jericó para pertencer ao povo de Israel. Dessa mesma forma, assim como descobrir que está em Jericó e somente vai poder receber maldição ali, quando nós olhamos para a nossa pessoa, nós somente podemos receber maldição e destruição. Nós podemos descobrir essa verdade. Por isso, para sair dessa situação, eu tenho que trocar o meu pensamento, eu não posso aceitar meu pensamento, eu tenho que me libertar desse pensamento. Se acontecer isso, o que eu posso sentir? Eu não consigo sair do meu pensamento.
não é fácil. Eu não consigo. Então, recebendo a graça de Deus, eu quero receber sua misericórdia, Deus. Lendo a Bíblia e recebendo a palavra da Bíblia. Deus, eu sou uma pessoa que somente posso receber maldição e destruição. Se o Senhor simplesmente me deixar, somente eu vou poder receber maldição. Por favor, conceda a sua graça para mim. Por favor, que o Senhor me salve disso. Por favor, que o Senhor possa me tirar dessa destruição e maldição. Eu somente tenho esse coração de querer sair da maldição. Então, isso é uma pessoa que experimentou o arrependimento e a fé. Se a gente não entrar nessa posição de arrependimento e fé, se eu não me libertar da minha pessoa, porque Satanás é muito mais inteligente do que a gente, para ele não é nada difícil nos levar para a maldição. Por isso, se tem uma coisa que a gente tem que saber para ser libertado da maldição, eu estando aqui só posso ser amaldiçoado. Eu somente posso ser destruído. Não dá certo. Eu somente posso receber destruição. Se eu conhecer exatamente a minha pessoa, assim como o barco, se entrar numa tempestade, então se ele começar a naufragar, você tem que sair logo desse barco. Se esse barco estiver naufragando, é porque ele vai ir lá no fundo. Você tem que, assim como você tem que sair desse barco logo para sobreviver, o mundo do meu pensamento somente pode receber maldição e destruição. Eu tenho que perceber exatamente isso. Mas porque muitas pessoas não conhecem exatamente a sua pessoa, elas não pensam que elas são tão más. Sim, com certeza, eu cometi alguns pecados, mas eu fiz algumas coisas boas. Eu tenho algumas qualidades e coisas boas. Se eu fizer algumas coisas boas, eu vou conseguir fazer bem, eu vou ser zeloso. Então, as pessoas que têm expectativa nisso, elas jamais conseguem se libertar do seu pensamento. As pessoas que pertencem a si mesmas, elas somente podem cair na cilada de Satanás. O João Batista falou, tem que se arrepender. Roubei, menti, adulterei. Ele não está falando que se arrepender desse jeito. Mais do que isso, esse mundo do meu coração, se eu seguir isso que surge no meu coração, somente eu vou poder receber destruição. Eu somente posso ser amaldiçoado. Eu tenho que sair logo disso. Eu somente vou poder receber maldição e ir para o inferno. A gente tem que perceber isso exatamente. E se a gente perceber exatamente isso, dentro do meu coração eu não vou mais seguir o meu pensamento. Eu pensei que se eu seguisse bem eu ia dar certo. O meu pensamento era assim. Mas o que Deus está falando? Eu vou abrir a Bíblia e vou procurar. O meu pensamento e a palavra de Deus são bem diferentes. Eu já li sobre a palavra de Noé, que o pensamento de Deus e a palavra dele é bem diferente. Mas eu não sabia que era tão diferente assim. O meu pensamento e a palavra de Deus são completamente diferentes. Eu não posso seguir o meu pensamento. Por isso que tem que ter arrependimento e fé. Eu tenho que me arrepender do meu pensamento. E acreditando no meu pensamento, eu tenho que desconfiar do meu pensamento. Eu não posso seguir o meu pensamento. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus. Eu tenho que aceitar a palavra de Deus. Porque assim nós podemos nos tornar como Jesus. Mas o que Jesus Cristo falou?
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus não aceitou essa palavra, ou seja, ele não estava em Satanás, ele tinha Deus, ele estava dentro de Deus. Nós temos que nos tornar como Jesus. Tem uma diferença entre nós e Jesus. Embora Jesus seja filho de Deus, ele não acreditava no pensamento que surgia dentro dele. Ele acreditava na palavra de Deus. Mas nós aceitamos todos os pensamentos que estão dentro de nós porque são bons e são muito próximos a nós. Então a maioria das pessoas acreditam no seu pensamento. As pessoas vivem seguindo os pensamentos que têm dentro de si. Por isso que a gente começa a ter problema na vida espiritual. Então, porque se a gente acreditar no nosso pensamento, a gente só pode ser arrastado por Satanás. Então, quando Satanás falou para Jesus, então Jesus Cristo não aceitou de jeito nenhum no coração dele, eu vou fazer essa pedra em pão, não vou fazer, não tinha nada disso. Mas Jesus Cristo falou com Satanás pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, não está escrito assim na Bíblia? Não é assim que Deus está falando? Eu somente acredito na palavra de Deus. Eu nem quero responder o que você está me perguntando. Eu nem quero conversar contigo. Eu quero conversar com Deus. Eu vou acreditar na palavra de Deus. Então a gente pode descobrir exatamente que dentro do coração de Jesus tem isso. Nós não somos sábios como Jesus e nem somos bons como Jesus. Nós somos arrogantes e seguindo o nosso pensamento, seguindo o nosso desejo. Há muitas pessoas que estão vivendo desse jeito. Por isso, Jesus falou que primeiro a gente tem que se arrepender e depois acreditar no Evangelho. Então, eu acreditar no meu pensamento, acreditar na palavra de Deus, não tem que ser assim. Eu tenho que jogar fora o meu pensamento e tenho que aceitar a palavra de Deus. Então, se eu jogar fora o meu pensamento e aceitar a palavra de Deus, a gente chama isso de arrependimento e fé. Parece que meu pensamento é bom. Parece que vai dar certo. Mas esse pensamento veio de onde? Isso é a palavra de Deus ou é o meu pensamento? Então, eu acho que isso não é o coração de Deus. Quando eu vejo a Bíblia, não está escrito assim. A Bíblia não fala assim. Dentro do meu coração entrou uma coisa diferente da Bíblia. Então, esse pensamento veio da onde? Veio de Satanás. Se eu seguir esse pensamento, eu vou fracassar. Não posso fazer isso. Eu somente posso ser destruído. Então, a gente tem que descobrir exatamente essa verdade. Algumas pessoas ministram, missionam. Mas a gente pode separar exatamente em dois tipos de corações. A pessoa que descobriu verdadeiramente a sua pessoa e se arrependeu, não acredita no pensamento que surge dentro de si. Essa pessoa, a qualquer momento, não acredita no seu pensamento e pode receber condução de Deus. Mas as pessoas insensatamente aceitam todos os pensamentos que surgem dentro do seu coração. Então, o que parece bom, ele age assim com essa sua bondade. Essa pessoa somente pode ser continuamente escrava de Satanás. Ela não pode seguir a palavra de Deus. É bom você acreditar em Deus e no seu pensamento. Acreditar em Deus só, né? Mas primeiro você tem que se arrepender e acreditar no Evangelho. Então você tem que jogar fora o seu pensamento. Mas se você não tiver essa separação exata no seu coração,
Independente de ser ministro ou missionário. Então, parece que está indo bem, mas um dia, sendo arrastado por Satanás, ele também acaba se corrompendo, acaba fracassando no ministério. Por isso, a gente não tem que acreditar vagamente. Exatamente, a gente tem que separar o que é palavra e o que é meu pensamento. Então, se a Bíblia está falando que o meu coração está cheio de maldade, sujeira. As pessoas que vivem vagamente não sabem disso. Mas se você pensar profundamente, você somente fracassar, receber maldição, a pessoa pode descobrir que é esse tipo de pessoa. Mas sabe o que as pessoas fazem? Ah, se eu seguir o meu pensamento, eu vou fracassar. A pessoa se assusta. Ah, eu tô seguindo o meu pensamento. Ah, eu tô indo pro caminho da maldição. Ah, se eu continuar assim, eu vou ser destruído. Ah, eu não posso fazer isso diante de Deus. Então, é assim que meu coração flui. E nesse momento, o Espírito Santo de Deus começa a me conduzir. Por isso, Adão e Eva escutou a voz de Deus e escutou a voz de Satanás. E parecia para eles que a voz de Satanás era muito melhor do que a voz de Deus. Nós somos a mesma coisa. Mais do que a palavra de Deus, nos parece que a voz de Satanás é muito mais agradável. Por isso, nós somente podemos ser destruídos e amaldiçoados. Na próxima vez, nós iremos continuar a falar sobre isso. Muito obrigado.